noite de paz que o Senhor, pela noite de paz que o Senhor nos concedeu. Você está ouvindo? Ouvindo. Sim. Pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, Senhor, pelo sono, Senhor maravilhoso, pelo dia amanhecido. Ah, Senhor, rendemos a Ti graça porque o Senhor mais uma vez nos trouxe novamente para junto estar aqui na leitura da Sua palavra. Nós rendemos a Ti graça pelos benefícios que o Senhor tem feito para conosco, Senhor, não sendo nós merecedora, mas a Tua graça imerecida, Senhor, nos alcança. A misericórdia do Senhor cada manhã renova. Aleluia, Senhor, e por ela nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigado pelas Tuas servas, pelas Tuas filhas. Aleluia, pela qual o Senhor tem levantado, pela qual o Senhor tem chamado, pela qual o Senhor tem colocado esse propósito no seu coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, palavras, pensamento e obra, Senhor, em nome de Jesus. Nesta manhã nós queremos pedir do Senhor que a permissão, que no teu nome, Senhor, aqui possamos estar. Aleluia, o teu Espírito venha, Senhor, aleluia, nos ensinar, abrir nossa mente, nosso entendimento, as tuas filhas, nós queremos estar aqui, Senhor, juntas, num só propósito, numa união, no amor, numa só fé, numa só concordância, e no teu nome, Senhor, para receber o que os céus têm preparado para conosco. Tira todo o embaraço, impedimento, todas as muralhas. Ah, Senhor, venha desfazer, neutralizar, queimar, repreender tudo que vem para impedir o que os céus têm para conosco. Recebemos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as tuas filhas, Pai, aquelas que aqui estão, aquelas que ainda vão entrar e aquelas que não estão. Visita nesta manhã, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos e adoramos o teu santo nome e bendizemos a ti, porque é reis, é santo e é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós desde já agradecemos. Fica conosco, Senhor, e faça, Senhor, mover. Aleluia, Senhor, para que assim possamos receber nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Que o Espírito Santo de Eita, Deus glória. possa trabalhar na nossa mente. E que Amém. nesta manhã nós possamos ser transformadas pelo poder da palavra. Pelo Glória a poder da palavra, Deus. pela revelação da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Só temos o que Aleluia. agradecer a Deus, porque o Senhor é bom, porque Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Para a nossa leitura, em nome de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 47, hoje, né? Já abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis 47. Eu vou ter que começar lá do início até chegar ao 47. A partir de hoje já começo, do começo até acompanhar. Em nome de Jesus. 47. Isso, hoje nós vamos dar Só tá da início. missionária de Joana, Daiane, Ruth, Eita, Glória, das demais Né? amadas Daqui a pouco as meninas entram por aí, né? Então, mais uma vez, sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Mais uma segunda-feira de leitura, mais uma segunda-feira onde nós estaremos aqui na presença do nosso Deus, nesse clube, para que nós possamos ler e aprender a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 47. E vamos entrar na leitura da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Já pegou a água de vocês aí? Tá do ladinho? E a Ediva tá tentando entrar, mas só que não apareceu aqui para mim ainda aceitar ela. Ela falou lá no grupo, só que eu não tá vindo aqui ainda, entendeu? Não sei em qual parte ela parou. Ô, Jô, dá uma chama ela para mim, por favor, e vê. Tenta ajudar ela.
Tá bom. Obrigada, viu? Bom, vamos dar início em nome de Jesus, amém? Gênesis, capítulo de número 47. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permitem que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-o como responsáveis por seu rebanho. Então José levou seu pai, Jacó, ao faraó e o apresentou a eles. Depois Jacó abençoou o faraó e lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu, Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a terra, em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito quanto Canaã desfaleciam por causa da fome. José escolheu toda a prata que circulava. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixe que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os
obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão e uma outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam o sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: Ouçam, ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimentos para que vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção permanece ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa-me que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Glória a Deus. Glória a Deus, glórias a Deus, aleluia. Capítulo 48, capítulo 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Espera só um minutinho. Bem, glória a Deus, né? Meu marido acabou de chegar aqui, eu pedi para ele ajudar a Ediva, tá, Ju? Para ela conseguir entrar. Vamos ler o capítulo 48 novamente. Vamos iniciar. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama.
Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhes nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubem e Simeão. Os filhos que lhes nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho, para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José e seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abençoou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se o rosto em terra. E José tomou os, os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão esquerda de Israel, e aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, e o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo, pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do seu pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E lhe disse: não, meu pai, esse aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Com esta expressão que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Glórias a Deus. Aleluia.
Capítulo 49. Ô, glória. Capítulo 49. Jacó abençoa seus filhos. Ó, já tá acabando. Eita, glória. Jacó abençoa seus filhos. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz seu pai Israel. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Que tem coragem de acordá-los? Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento e uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas, e as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho. Seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e submeterá a trabalhos forçados. Defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Como qualquer das tribos de Israel. Verso 17. Dan será uma serpente, à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. O Senhor, ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacam.
atirando-lhe flechas com hostilidade. Verso 24. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram os 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Glória a Deus. A morte de Jacó. Verso 29. A seguir, Jacó deu-lhe estas instruções. Estou a ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou, e foi reunido aos seus antepassados. Glórias a Deus. Capítulo 50 de Gênesis. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte. 70 dias. Passados os dias do luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó a meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, seus irmãos, os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagem e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Quando a ira de ataque, chegando à ira de ataque, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ira
na ira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. A bondade de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus, teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preparada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a família do seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu, com juramento, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez, verso 25, e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo. Aleluia. Deus é Glória a fiel. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Glória, glória. Deus. Lemos o nosso primeiro livro da Bíblia. Oh, glória. Glória, 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 né? Agora entraremos no livro de Êxodo. Cadê vocês que vão me ajudar na leitura? Dani, pode ler. Joe, pode ler. Quem está disponível para ajudar na leitura? Glória a Deus. Está disponível, Dani? Hoje? Saudade de te ouvir você. Não tô não, Di. Eu tô aqui, eu tô de saída daqui a pouquinho. Mas tô ouvindo. Olá, Joana. Tá batendo palma. É para ler também? Aí,
Olha aí, Diva entrando, gente. Ediva! Cadê a Ediva? Minha mãe também já chegou, né? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, Ediva. Uhul. Minha mãe tá Deu aqui. certo. Ediva chegou, glória a Deus. Como nós vamos dizer para ela? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Glória a Glória a Deus. Deus. Aqui. Cadê a Tônia? A Tônia também tá aqui, ó. Vamos ouvir a Joana lendo o livro de Êxodo. Joana lê um pouquinho. E a Tônia tá por aqui. Tônia, você vai conseguir ajudar na leitura também? Quero ouvir vocês, meninas. Quero ouvir e quero ver vocês também. Então vamos lá? Livro de Êxodo, capítulo 1. Você pode ler agora, Ju? Posso? Aí. Vamos lá. Ediva, para o seu áudio dar certo, tem que clicar no fonezinho, viu? Tem que clicar no fonezinho e aceitar. Aí dá certo. E como é bom te ver. Êxodo, capítulo 1, né? Eu gosto da história de Êxodo, Mar Vermelho, povo no deserto. Eita, quantos sinais. Aliás, a Bíblia toda é muito boa. Deu certo. Bem-vinda, Ediva. Muito bom ter você com a gente. Agora vai dar certo sempre. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Áser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis. Peraí, só um minutinho, gente. Versículo, capítulo. Ediva, tá no livro de Êxodo, capítulo 1. Começamos agora, tá? Tá no verso 8. Tá, obrigada. A glória. Então, o 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais numeroso do que nós. Eia, usemos sabiamente com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza.
As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos, aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas que guardareis com vida. Amém. Continua? Tá. Nascimento de Moisés. Capítulo 2 de Êxodo. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pôs e pés, betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do menino no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata o egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, saindo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste ao egípcio? O egípcio, né? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se a um poço, junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então viram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e aberrou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa?
E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Faraó suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o Senhor subiu, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disseram, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu,
a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás, e os anciãos de Israel, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que tenho feito no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Capítulo 4. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. E para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eis agora, eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem.
Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tornou, pois, Moisés com sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho, para que me sirva. Olha que interessante, né? Desde o começo Deus está falando, ele é o meu primogênito. Ó, será que tem ligação com a última praga? Deixa ir meu filho para que me sirva. 23, tá? Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Eita glória. Era o 23 mesmo, né? É, Isso mesmo. 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou, e denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus. Eu gosto dessa passagem também, porque na ordem da aliança de Deus com Moisés, com Abraão, era para circuncidar depois de 8 dias. Você viu que só circuncidou o menino quando Deus quis matar. Então, acredito que ele já devia ter falado com a esposa antes sobre isso, só que ela talvez não tenha aceitado. Tanto que quando Deus tenta matar a Moisés, aí ela tem a iniciativa de fazer a circuncisão do filho. E a ira de Deus se esquiva e ela fala: Você me é um esposo sanguinário, né? Tipo assim, tá aí. O que era para ser feito antes, mas ela não tinha feito. E aí, nesse momento, ela foi lá e fez o que era para ser feito. Glória a Deus. Até porque aqueles filhos também eram de Deus, né? E faziam parte da aliança. Continua? Sim. Então vamos lá. Capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Para que deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão,
por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas? Faraó aflige os israelitas. 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos deixarei, não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: Fazei tijolos. E eis que teus servos são açoitados. Porém, o teu povo tem culpa? Tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Não sois ociosos, vós sois ociosos por isso. Dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, darei a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da vossa tarefa do dia no seu dia. Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. E encontraram a Moisés e a Arão que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste este mal a este povo? Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em seu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste a este povo. Capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel:
Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para que os filhos de Israel e para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esron e Carmi. Todas estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hermon e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré e Nefeg, e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, e Eufazã, e Eusafã, e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, filha de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Coré, Assir e Eucana, e Abiasaf. Estes são as suas famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, que tudo quanto eu te digo a ti, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó?
Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre os egípcios e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as serpentes deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E ele disse: O Senhor, ó Senhor, né? É um ó aqui. Não, é o Senhor. O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do Egito se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira
o rio. Glória a Deus. Continua? Não dá, né, Glória a Fê? Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente do céu, olha, uma coisa aqui que me chama muita atenção, sabe? É que mesmo Moisés vendo a sarça, ouvindo a voz, fazendo tudo, o temor e o medo que ele tinha era tão grande que ele, não posso falar, não posso falar, não posso falar, não quero falar, não devo falar. E aí Deus irou-se, né? A Bíblia fala que Deus irou-se. Mesmo assim, Deus foi misericordioso e falou: pois então chama o teu irmão, ele vai ser a sua boca. E você vai ser na vida dele Deus, né? Porque ele ali seria apenas o porta-voz de Moisés, né? Mas mas o propósito que Deus tinha era na vida de Moisés. Arão só entrou na história porque Moisés se recusava a falar. Mas ele fazia parte do propósito de Deus. Então Deus falou: vamos colocar mais um aqui na história, né? Para que o propósito venha a ser alcançado. E também o agir de Deus aqui, né? E como como as trevas, as pessoas pensam assim, o diabo não tem poder, essas coisas não acontecem, não vai fazer nada, né? Mas o inimigo, ele também é enganador. E ele imita Deus em tudo, né? Aqui nas primeiras pragas, a gente vê que não só Moisés fazia, mas os mágicos da época também fizeram a mesma coisa, né? Mesmo assim, Deus mostrou sempre mais forte, né? Tipo, a cobra lá da vara de Moisés comeu todas as outras, né? Porque Deus, ele age de uma forma que a gente não compreende. Mas aqui era para aumentar a fé. E assim, o povo estava seguindo ali uma orientação da parte de Deus. Mas mesmo assim, isso não impediu deles passarem por tribulações. Porque depois que Moisés chegou, em vez das coisas melhorar, piorou para eles, não foi? Em vez das coisas melhorarem, não, agora o libertador chegou, vai dar tudo certo. Não. Aí que o caldo engrossou mesmo, aí que eles apanhavam, aí que falou assim, vocês estão ociosos? Peraí. Verdade. O serviço dobrou, né? Multiplicou, né? Sim, vocês Sim. estão ociosos? Então, Não peraí. sei vocês, mas isso também já aconteceu com a gente também. Às vezes Deus falava assim, tô fazendo em tal área. Minha filha, era só Deus falar, parecia que ficava mais difícil. E é muito engraçado que o povo ficou cansado, sabe? Quando eu também já tive isso, de ouvir, às vezes, muitas profecias acerca de uma coisa, e você fala assim, tá bom, não quero mais ouvir, porque Aham. parece que não, né? Eu falo, tá bom, Deus está falando, mas a gente ainda está nesse sofrimento, né? Não é assim? Ou só eu que passei por isso, vocês não? Não, Tá bom, já ouvi muito acerca disso. É verdade. é assim mesmo. E aí a gente fala assim, meu Deus, parece que agora que eu achei que ia melhorar a situação, Deus falou que ia abrir a porta e o negócio tá ficando pior. Ou Deus falou que ia Né? curar e agora eu tô mais Jesus, doente ainda. misericórdia. Verdade. É assim que Deus faz, né? Glória a Deus. Obrigada, Joe. Né? Vamos, em nome de Jesus, tirar nossa foto maravilhosa. Quem puder abrir Eita, as suas câmeras glória. aí, abram. E Hum. amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus. Olha lá minha mãe na estrada. Essa mulher não para nunca. Ô, Glória. Olha lá ele. Missionária Diva. Eita, que saudade dessa missionária, de todas elas. Missionária Tônia. Joana, meu Deus, que Tônia, saudade. Tônia, dona Tônia, dona Tônia. Amanhã eu quero ouvir sua voz. Deixa eu só tirar a gravação. Gente, Deus abençoe. Até amanhã estaremos de volta. Então, você fica atento que eu vou liberar aqui amanhã novamente. Deus abençoe. Amém.